Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, meus amores! Bom dia, bom dia! Bom dia, Cíntia! Bom dia, Débora lindona, saudade! Bom dia, Letícia! Laura, bom dia! Bom dia, Ricardinho! Nayane, minha sogra! Vocês já entraram rindo do Bruno, né? Ele não sabe que eu gravei ele. Ele não sabe. Dé, acompanha com a gente devocional. Não sei se você já chegou a acompanhar. Que delícia, gente. Ele não sabe, pelo amor de Deus, não vai comentar nada aqui, que ele acho que ele nem vai ver. Ai, eu não aguento, gente. Bom dia pra vocês, sejam bem-vindos. Carol, saudade, Carol. Márcia, esse mais um. Ah, que legal, Dex, você já viu. A gente deixa gravado também, né? Então, hoje, mais um dia de devocional. O filtro de ontem acabou com o Bruno, né? Mas fala, gente, quando tiver ruim, fala. A boca dele ficou branca, né? Ai, eu até desisti, vocês viram, né? Depois eu deixei sem. Eu falei, não, deixa sem. Ai, gente, eu não aguento, viu? Mas que bom, acho que esse tá bom. Vamos ver como é que vai ficar nele. É que homem não liga muito pra essas coisas, né, gente? O que importa é eu aqui, no caso. O Bruno fala, não tá nem aí que o negócio dele é com Deus, que tá tudo certo, então deixa que eu vou colocar aquele que foi melhor pra mim. Brincadeira, acho que esse aqui tá bom. Então, bom dia pra vocês. Achei que ele tava doente. Eu também, parecia, com a boca branca, ele ficava toda hora assim, ó. Né? Ai, gente, eu não aguento. Bom, então, bom dia, sejam bem-vindos. Vamos começar mais um devocional. O Bruno já tá vindo aqui. Hoje vocês viram que ele se preparou bem, né? Pra quem viu meus stories. Bom dia, Cu. Obrigada. Então, Tati, bem-vinda, meu amor. Vamos mandando os coraçõezinhos aí pro Instagram entregar nosso devocional. Mandando coraçõezinhos. Adriane, bom dia. Rafa, bom dia. Thay, Raquel, bem-vindos. Então, mandando coraçõezinhos, por favor. E também mandando já o aviãozinho para encaminhar essa live aí, esse devocional, para mais pessoas entrarem aqui com a gente antes da gente começar. Chama pelo menos 5 amigos queridos que você quer que esteja aqui com você. Josi, bom dia. Ana, Rafa, Adriana Leite. Muito bom, gente. O devocional de ontem, eu vou te falar uma coisa, cara. Nossa senhora, o bicho pegou, né? Foi lindo demais. Tem alguém que tá chegando aqui pela primeira vez, que nunca participou com a gente de nenhum devocional? Se tiver, manda fala eu, pra gente saber. Mas de qualquer forma, para colocar todo mundo na página, o devocional é um momento que a gente faz, uma pausa, uma pausa não, na verdade, é um momento que a gente tem com Deus, né? Então, bom dia, Adri, bom dia, Laura. Então, o devocional é um momento que a gente para estudar. Ana, bem-vinda. Leilson, bem-vindo. Então, quem tá chegando pela primeira vez, o que é o devocional? É um momento que a gente para estudar o evangelho, para estudar a palavra. É um momento de estudo, né? Não tem nada a ver com religião nenhuma. Muito pelo contrário, a gente fala muito sobre Deus, a gente estuda o evangelho de Jesus, porque é aquilo que a gente crê. Mas é um momento de estudo, a gente acredita muito na fé examinada, né? A gente acredita muito que tudo se aprende na vida. E ontem eu tava conversando com o Bruno. Cara, eu não lembro de alguém ter um dia pegado a Bíblia e ter me ensinado e falado, olha, é assim que funciona, é assim que você procura. Eu lembro daquelas aulas de catecismo que era um trauma pra todo mundo, pra toda criança, eu achava um saco, porque era uma coisa que dava medo, não sei se alguém se identifica, a gente sentia medo, né, enfim, de fazer alguma coisa errada, enfim. Então nunca ninguém ensinou a gente, de fato, que a Bíblia é um livro sagrado, é um livro bonito, é um livro leve e é um livro que tem todos os ensinamentos que a gente precisa. Então, por muito tempo, a gente fica distante desse ensinamento simplesmente por falta de conhecimento. E
E então a gente acaba criando uma certa distância com a nossa vida espiritual, ou acaba mistificando muito a nossa vida espiritual pela distância que a gente tem com a verdade, que é a palavra de Deus, é aquilo que já está escrito há mais de 2000 anos. Então, na verdade, como Deus entrou na minha vida e na do Bruno, foi estudando. Claro, teve oração de muitas pessoas, da minha sogra que tá aqui, peguei com certeza peguei, porque claro, não tô generalizando, mas a minha memória e a da maioria das pessoas, eu não tenho uma memória, por exemplo, de catecismo em que eu aprendi e levei algo bom. Eu tenho uma memória de medo, e a maioria das pessoas que eu converso também. Isso quando eu era criança. Hoje eu não sei como estão as coisas, então não posso dizer. Mas a gente traz o aprendizado da nossa infância, entende? Entenda bem, tá? Não quis diminuir isso, pelo amor de Deus. A gente não é nada contra nada. Então, esse é o ponto. A verdade é que eu lembro exatamente de como me ensinaram a escovar os dentes, me ensinaram a ler, eu lembro de como eu aprendi a estudar, de como eu aprendi a escrever. Eu lembro do meu pai fazendo caligrafia comigo na escola, em casa. Mas eu não lembro, de fato, de alguém me ensinar a história de Jesus de uma forma clara e de uma forma amorosa. Eu lembro de sempre estar... É tipo assim, olha, agora é hora de falar sobre, né, de estudar a Bíblia. Então era aquela coisa, tinha aquele, né, tinha que existir aquele clima pesado. Eu tô falando da minha experiência, tá? E isso me afastou por muito tempo. Alguém mais se identifica com isso? Se alguém se identifica, manda. Então, manda que eu me identifico pra gente saber. Então essa é a experiência que eu tenho e que me afastou por muito tempo, até o momento que enfim, a gente passou por uma crise muito grande na nossa vida, eu e o Bruno, em que ferramenta nenhuma foi suficiente pra gente, e foi quando a gente começou a mergulhar na palavra. Bom dia, Ju! E foi quando a gente começou a querer entender a palavra, querer entender, buscar uma resposta mais aqui, ó, né? Não só aqui, mas primeiro compreender aqui, porque não tem como vir pra cá sem antes passar pela razão. Assim é tudo na nossa vida. A própria inteligência emocional. Então, a gente primeiro precisa trazer o entendimento para depois a gente ressignificar as nossas emoções. Então, esse é o ponto. O objetivo da gente aqui, a gente foi se curar dessas crenças de que a Bíblia é algo distante, é algo que a gente tem que ter medo e, né, tem que ter respeito, gente. Respeito é diferente de medo. Eu não aprendi a ter respeito, eu aprendi a ter medo. Hoje eu compreendo que eu respeito a palavra, sabe? Eu respeito aquilo que foi dito, eu respeito a história. Então, para quem tá chegando hoje e para quem tá com a gente todos os dias também, sempre a gente se reconectar com isso, de que o que a gente tá fazendo aqui é um estudo, tá? É um momento a gente tá aprendendo a se relacionar com a nossa história, aprendendo a se relacionar com Deus de forma diferente. É isso, né? E a gente tem visto muitas bênçãos acontecendo durante esse período. Então esse é o 40... Qual, amor? 43? Acho que é 43, 44. Acho que é o 43º ou 4º dia. Já passamos da essência, hein? A gente fez 38 essências desde que começou. E hoje já chegamos no devocional 44 dias seguidos aqui. Desculpa. E uma coisa que Deus falou muito no nosso coração, e fala muito no nosso coração, é que eu não conseguiria fazer 44 lives de qualquer assunto que for, mesmo tendo todo o conhecimento do universo. Eu não conseguiria fazer 40 lives todos os dias falando de assuntos diferentes, de histórias diferentes. Então isso mostra o quanto que esse devocional realmente é preparado, é um momento preparado por Deus. Vocês viram aí como que Deus age na preparação desse devocional, é um êxtase, né? Uma coisa maravilhosa. Então, meus amores, é isso. Então sejam bem-vindos. Quem está chegando agora, abra o seu coração para você conhecer da história. Abra o seu coração para você ter um entendimento novo, porque isso é um entendimento novo. Eu me sinto na escola. Esse devocional, quando eu sento aqui nessa cadeira,
eu me sinto como se eu estivesse todos os dias me preparando para ir para a escola e aprender algo novo. Algo que vai mudar, que vai fazer a diferença na minha vida. Então eu espero que vocês se sintam assim. E é isso, né? Amor, o Bruninho já tá aqui do lado. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá? Amor, Bom dia. O pessoal falou que o filtro de ontem acabou com você. Acabou comigo. Misericórdia, mas tudo bem, ó. Quando a gente se sentir acabado, quando a gente pensar que alguém tá falando, ou ver alguém falando que a gente tá acabado, você já era, já acabou e tal, é o seguinte, fala pra você mesmo, verbaliza, eu sou imagem e semelhança do Criador. Falei, gente, que ele ia falar isso. Imagem e semelhança de Deus. A minha essência, a minha identidade não sou eu que defino, quem define é o Pai. E o Pai ama, o Pai cuida, o Pai fala e ele tá falando demais no dia de hoje. Cara, vai ser muito bom esse momento aqui, mais um. Gratidão por cada vida aqui, mas gratidão acima de tudo a Deus que trouxe você aqui. Gratidão a Jesus, porque Ele trouxe você aqui. E a Bruna disse sobre distância, e eu já quero começar falando um negócio aqui pra vocês. Tem a história, né? A gente já falou isso, acho que nos inícios dos devocionais, a história do menino, do pai, Bom dia, Maria. Falando sobre o avião que está nos céus. O menino chegou, o filho chegou pro pai e falou assim: pai, qual que é o tamanho do avião? Ele é tão pequenininho, né? Ele é tão pequenininho mesmo? E aí o pai chegou e falou assim: então, filho, eu vou te mostrar qual é o verdadeiro tamanho do avião. Aí o pai levou o filho até onde o avião pousou, sei lá, Congonhas, Guarulhos, né, lá no Campo de Marte. E aí o menino viu o tamanho real do avião. E é sobre isso que nós estamos falando aqui, é sobre isso que nós estamos estudando aqui, porque já chegaram muitas pessoas, inclusive tem uma pessoa muito querida que fala pra mim isso várias vezes e eu só oro muito por ela. Bruno, Deus está preocupado com a fome na África. Deus está preocupado com outras questões. Você acha que Ele está preocupado com a minha vida? Você acha que Ele vai me ajudar a resolver algum problema aqui na Terra? Sou eu que tenho que fazer aqui. E aí quando a pessoa reage nesse comportamento, eu não sei se você ainda reage assim, eu não sei se alguém da sua família reage assim, ou se você já reagiu assim, mas quando eu reajo dessa forma, significa que Deus está muito distante, certo? E eu não conheço esse verdadeiro Deus, eu não conheço o tamanho de Deus, por isso que eu acho que Ele está distante. Mas quando eu estudo, quando eu procuro entender a história, procuro entender como eu me encaixo na história, eu me aproximo de Deus, eu me aproximo do avião. E aí quando eu chego no Campo de Marte, eu vejo o tamanho do avião. Quando eu chego em Congonhas, em Guarulhos, eu vejo... Vamos botar Guarulhos, que é voo internacional, né? A Jussara tá aí? Tá. Viagem internacional, Jussara, um avião Boeing top lá, não entendo nada de avião, dos números, dos códigos lá dos aviões, dos números, mas de fato a gente começa a conhecer quem é esse Deus e qual o tamanho dele. E quando a gente descobre o tamanho de Deus, a gente entende que Ele olha para mim, para você, para Bruna, para você, olha para tudo. Ele é onipotente e onisciente, ou seja, onisciente, está em todos os lugares, conhece tudo. Onipotente, Ele tem a potência. O verdadeiro poder que remete a controle está na mão dele, não está nas nossas mãos. É só isso, entende? E quando a gente olha para a história de Jesus, olha para o amor que Jesus tem por nós, a forma que Deus expressou esse amor foi através da história desse maior homem de todos os tempos, que não é um homem, é o próprio Deus na Terra. Nós conseguimos ver esse tamanho desse amor. E veja, um cara que morreu da forma que morreu e ressuscitou e que está vivo, ou seja, ele venceu a morte. Olha o olhar, ele venceu a morte. Olha o poder de Deus sobre tudo, sobre todos. Você acha que ele não vai olhar para sua vida? Você acha que ele não consegue olhar? Ele consegue olhar para a sua, para a fome, ele consegue olhar para o planeta inteiro, ele resolve tudo. Basta a gente se aproximar dele. Muitas pessoas se encontram como a gente já se encontrou, com ele muito distante, às vezes vendo só um pontinho só. E aí, quando eu vejo só um pontinho, eu não consigo ter esperança, porque tá tão distante, eu nem conheço, como é que eu vou ter esperança num negócio que eu não conheço? Aí entra a fé examinada, nós temos que estudar. Quando a gente estuda, a gente conhece. Quando a gente conhece, a gente entra em nós esse amor e a esperança. Tá bom? Maravilhoso. Então Amor, vamos para a palavra. Vamos, você estava falando... o Fê falou que tá na mudança, mas tá acompanhando a gente. Sabe o que é isso? O Fernando entendeu que em primeiro lugar ele busca o Pai.
e todo o resto, todas as Acontece. outras coisas são acrescentadas. Então ele tá priorizando, é uma escolha que o Fernando tá fazendo, parabéns, viu, Fefe? Maravilhoso. E você tava falando do avião, né? Eu todas as vezes que eu chego perto do avião, todas as vezes que eu chego perto de um avião, eu me espanto com o tamanho dele. Mesmo sabendo do tamanho dele, eu sempre me espanto com o tamanho dele. E todas as vezes que eu me conecto com Deus, eu também me espanto com o amor dele, sabe? Então, por isso que nunca cansa. Não cansa. Porque é uma coisa tão... Tem coisas que todas as vezes que você é igual... eu não sou mãe ainda, mas quem é mãe, quem é pai, todas as vezes que você olha para o seu filho, você sente um amor que parece que ele cresce a cada dia e é um amor incondicional, sabe? É um amor que, cara, transcende qualquer entendimento. E acho que esse relacionamento com Deus é a mesma coisa. Todas as vezes que você se aproxima, você consegue sentir a imensidão. E é uma coisa incansável, porque esse amor de Deus, se você permitir sentir um pouquinho mais no seu coração, você pode compreender que Ele ensina a gente a se amar. Deus ensina a gente a se amar. Amém. E quando você sente esse amor e você consegue mergulhar na paz desse amor, você consegue se sentir em paz com quem você é, sabe? Então, amor próprio tem muito a ver com isso também, tá? Amor próprio tem muito a ver com você sentir esse amor de Deus e receber. A Danizinha tá falando que ela não tá bem. Dia Hoje, Danizinha. pra gente orar. A gente vai orar por você, Dani, mas lembra de se amar nos dias difíceis, porque é quando você mais precisa do seu amor, tá? Lembra disso. Hoje é um dia que você precisa mais do que nunca do seu amor. E é isso. Vamos, amor. Deus vai falar no seu coração, viu, Dani? Vamos lá? Vamos pegar a Bíblia, porque quem tá aí pela primeira vez, o devocional, ele não é uma palavra do Bruno e da Bruna. Entenda isso. Pega o Bruno e a Bruna, joga eles lá pra China. Foca em Jesus, foca em Deus. Pra China não, gente. Né? Me joga no Havaí. Tá, no Havaí. Porque realmente a gente está aqui com o único propósito: estudar sobre aquele que venceu a morte, aquele que criou todas as coisas. Só isso. E quando a gente fala estudar a palavra de Deus, sabe o que é a palavra de Deus de acordo com a Bíblia? É Jesus. Jesus é a palavra. João, o menino, um dos discípulos de Jesus, mas o menino que tinha mais amor ali, que tinha o carinho, o amor. Quando você lê o livro de João, você sente praticamente esse amor que tinha ali, uma relação muito próxima entre Jesus e ele. Sim. E João começa dizendo assim: a palavra estava desde o início dos tempos. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. E ele estava falando de Jesus. Então basta a gente crer e creia que Jesus estava na reunião que foi feita nos céus antes da criação do mundo, antes da criação do ser humano. Por isso que quando Deus fala lá em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, é como se fosse 3 pessoas ali reunidas, certo? Porque ele está usando o tempo verbal nós, né? E quando a gente olha para isso, a gente remete ao quê? Que a Bíblia nos ensina? A Trindade. O que é a Trindade? Esse famoso sinal da cruz, Pai, Filho e Espírito Santo. Que não adianta de nada você fazer isso se você não entender, se você não acreditar e não viver isso acima de tudo. Então, creia que existe, Deus é triuno, certo? É como se fosse 3 pessoas em uma só. Deus Pai está no céu, sentado num trono. Ao lado dele está o Deus Filho, que é Jesus. E aqui na terra está o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. Então entenda que você não está sozinho aqui, Dani. Entenda que a Maria está aí, eu estou aqui, a Bruna está aqui. Nós não estamos sozinhos. Quem fala conosco aqui é o Espírito Santo de Deus. Ele é como se fosse um canal, um tubo. É um tubo que vai levar a palavra nos nossos corações, tá bom? E quem conduz toda essa orquestra é o cara lá em cima, é o nosso Pai, tá bom? Então eu peço que você pegue a sua Bíblia para a gente poder começar aqui com uma palavra muito, muito profunda que Deus nos deu hoje. A gente vai lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22. E aí, pra gente poder começar, se você puder, fecha seus olhos. Eu oro aqui em nome de Jesus, mais uma vez, eu oro no dia de hoje para que em mais um dia, Pai, o Senhor faça presente aqui nesse devocional, que o Senhor possa acalmar os nossos corações,
independente do estado das pessoas que entraram aqui, o Senhor já conhece e o Senhor sabe o que tem que ser feito no coração. O Senhor está vendo, o Pai está vendo você aí, o Pai está vendo nós aqui, e quando o Pai vê e vê essa entrega, essa priorização, o Espírito Santo de Deus se faz presente e a cura vem, o entendimento vem, a sabedoria vem, o conhecimento vem, a instrução do que fazer no dia de hoje vem. Creia nisso, é a fé que nos traz isso, a fé no alvo correto. Aonde é essa fé? Nós acreditamos, Pai, que essa fé se chama Jesus. É apenas para esse lugar que esse devocional olha, é apenas para um único lugar. Um lugar que traz mansidão, que traz calma para os nossos corações, porque o próprio Jesus falou isso e Ele é a própria mansidão. Jesus falou, escuta isso, Dani, escuta isso, quem tiver aí. Escuta isso, Jesus falou, ei, vem em mim, todos vocês que estão cansados, todos vocês que estão sobrecarregados, todos vocês que estão tentando carregar uma cruz que vocês não conseguem carregar, vem em mim, porque eu sou manso, eu sou bom, eu sou perfeito, eu sou agradável, eu sou o próprio Deus querendo te abraçar. Um abraço que protege em primeiro lugar, e um abraço que traz um consolo para a nossa alma. Um abraço que traz conhecimento, entendimento de como nós vamos viver no dia de hoje. Amém? E apenas a gente só precisa olhar para o dia de hoje, viu? Que o dia de amanhã, só Deus sabe. Só Deus sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe. Ninguém recebeu uma revelação de quando vai acabar o coronavírus. Ninguém. Apenas o Pai sabe. E a gente tem que deixar isso pro Pai. Tem coisa que é só o Pai que sabe. E o filho só tem que viver com quem? Com o Pai. É só isso. E quem é pai aqui sabe, se você recebeu uma ligação do seu filho, acho que eu falei ontem isso pra... Eu usei até o exemplo da Jussara, que tem um filho maravilhoso, não sei como esse moleque consegue entrar na USP, passa em tudo e não estuda, é besta de Deus mesmo, né? Passa em tudo, inteligente, a inteligência que não é dele, a inteligência que vem do Pai, que está no céu. Mas o filho liga pro pai aqui na terra e fala, pai, eu preciso de ajuda, eu tô triste hoje, eu preciso de ajuda, fala alguma coisa. Qual pai que não receber essa ligação não vai correr atrás do filho, não vai falar algo, não vai dar um abraço, não vai fazer algo com o filho? Se eu falar agora pro meu pai, se eu ligar pro meu pai, que tá lá na Bahia, moço, lá em Vitória da Conquista, o bicho é bruto. Meu pai é catingueiro, como ele fala, casca de crocodilo, casca de cobra. E aí o que acontece? Pai, eu preciso de você hoje aqui em São Paulo. Pai, eu conheço meu pai, já tive muito problema com meu pai, mas muito. Durante 26 anos da minha vida eu queria matar meu pai. Praticamente, era guerra atrás de guerra, sempre foi na adolescência isso, mas nós já se entendemos, tá tudo perdoado, tá tudo certo. Pai, ei, vem para São Paulo hoje. O pai vem hoje. Ah, mas não tem voo. Ele vai dar um jeito, ele vem, nem que ele pegue um ônibus, vem e chegue amanhã, mas ele vem, tá bom? E esse pai que tá no céu, você acha que ele não vai fazer isso com nossos corações agora? Não tem como, tá bom? Vamos lá. Mateus, capítulo 6, versículo 22. Se alguém puder escrever aí. Eu não manjo Maria, nada. escreve pra gente, Maria, por favor. Ô meu, tem que divulgar o Instagram da Maria, Meditando Bíblia. Eu acho que eu repostei alguma coisa outro dia. Vou falar pro pessoal. Gente, a Maria tem um Instagram, chama Meditando. Escreve aí de novo, por favor, seu Instagram. E ela tá colocando coisas lindas lá. Passagens lindas, mas o mais lindo é a forma que ela faz, o amor que ela coloca em cada arte, em cada texto. Eu consigo sentir daqui. Eu sei, Maria, porque eu também faço as minhas coisas, eu sei o amor que eu coloco e eu vejo resultado nisso. Então eu sei o amor que você coloca ali no que você faz. Muito lindo, viu? @Meditando Bíblia. Bom, então, versículo 22, certo? A luz do corpo. Mateus. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Amém. Lê o 22 só, não. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Era só o 22, né? É isso, tem problema. É isso. Esse versículo parece simples, mas Deus vai falar muito agora aqui conosco, viu? Porque durante 5 semestres, né? 5 semestres eu estudei nutrição, né?
Não sei como eu consegui chegar até o 5º semestre, mas cheguei. E uma das coisas que nós estudamos lá, obviamente por ser nutrição, são as vias que nós nos alimentamos, que nós nos nutrimos. Então, a principal é o quê? A boca. A boca. Então é através da boca, tal. Mas não tem só a boca, tá? Nas situações de doença, tal, tem alimentação parental, enfim, outras vias alimentares. Mas a principal que o ser humano tem, né, olhando para a nutrição, é a boca. Não tem ninguém lá do outro lado, não. Então você precisa repetir aqui, para falar a boca. Esquece. Aí o que acontece? Só que Deus falou muito forte no meu coração, e eu olhei muito para minha história e é verdade. Os olhos, como diz aqui na Bíblia, é uma via de alimentação. Quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para qualquer livro de nutrição, a via principal de nutrição, de alimento, é a boca. Mas, olhando para a Bíblia, a principal fonte, a principal via de alimentação é os olhos. A boca, ó. São os olhos. Viu? São os olhos. Lê de novo aí, amor. Vamos lá. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Simples. Mas olha a primeira coisa que Jesus fala, e o devocional a gente vai para os detalhes. Os olhos são a lâmpada do corpo. Exato. Então, significa que a luz que todo mundo fala aí, a luz, ela vem dependendo de onde a gente está olhando. E aí eu te faço uma pergunta. Aonde estão os seus olhos? Eu não estou falando do jeito de olhar, tá? Por exemplo, tem um ditado, né? Copo cheio, copo vazio, né? Então aqui não bate sol na minha varanda, mas a gente olha em gratidão a Deus, porque se batesse sol aqui a gente não estaria nessa varanda fazendo devocional aqui com vocês. Mas não é sobre isso que eu tô falando, eu tô falando um passo antes, eu tô falando sobre o olhar físico mesmo. Se você olha, faz uma avaliação rápida do seu dia, né? E pensa daí, aonde estão os seus olhos? Aonde você olha? Aonde você olha? Durante 24 horas do dia. Nossa. Aonde na média você está olhando? Onde eu estou olhando? Onde a Bruna está olhando? Um exemplo, tá? A gente tem vários exemplos, eu preciso que a Bruna me ajude, que eu não consigo ver eles lá. Mas vocês podem falar aqui também, mas a gente precisa falar de exemplo, porque os exemplos trazem mais clareza. Mas pega um exemplo, por exemplo, diante da crise que nós estamos vivendo, eu escolho todos os dias acordar, e ao acordar eu já olho quantos mortos. Eu já decido olhar o tempo todo para a televisão, o tempo todo para a internet, o tempo todo para a crise que está lá fora. Eu decido olhar, por exemplo, só para aquilo que está bagunçado na minha casa, só para os defeitos do meu marido, da minha esposa, só para a vida dos outros no Instagram, só para o... E é olhar físico mesmo. Então você acorda, você vê, por exemplo, só pra sua barriga. Mas a gente sabe que não é só, né? Mas a cozinha é bagunçada, mas todo o resto tá organizadinho. Aí você olha e decide só ficar olhando mesmo, fisicamente. Eu não tô falando emocionalmente nem espiritualmente. Fisicamente você tá olhando só pra cozinha. Como que vai ser seu dia? Aí você tá olhando só pra sua conta. Você acorda e abre lá sua conta negativa. Aí você tá olhando só pra cama que tá desarrumada. Você tá olhando só pra sua barriga. E quando você olha pra conta negativa, tipo isso. Quando você olha para a conta negativa, você está o tempo todo fazendo isso, pegando o celular, entrando no Itaú e vendo lá negativo. Olhando no Itaú, vendo negativo. Aí abre de novo, daqui passa 10 minutos, pega o celular e entra no negativo. Ou seja, você está tendo um movimento físico e usando os olhos fisicamente para olhar para algo. E é sobre esse algo que nós estamos falando aqui, é o que Deus quer falar nos nossos corações. Aonde estão os seus olhos fisicamente? Nossa, mano. Fisicamente, é para arregaçar. Vamos lá, ó, pega aqui, ó, vou colocar na linha de frente, na linha de tiro. Tô chocada. Tá? Pornografia. Quando uma pessoa, eu já fui esse cativo nessa cadeia durante muitos anos da minha vida, minha esposa sabe. Eu tô o tempo todo, eu tô focado, eu tô viciado na pornografia. Quando uma pessoa tá viciada em pornografia, por exemplo, ou qualquer outra prostituição, mas pornografia, se o olhar dela, físico, acordo, já indo pro trabalho a pé, fico olhando mulher, fico olhando Instagram, olhando fisicamente internet, olhando, sabe, botando meus olhos físicos em lugares que vão disparar como um gatilho o meu próprio vício, é aí que tá o problema. Então não tá no vício o problema,
Eu já queria que você abrisse seu coração, olhasse abrisse os seus ouvidos, né? Escutasse o que nós estamos querendo falar aqui. Esquece o resultado, esquece as consequências do resultado de qualquer problema que você está tendo. Deus está mandando a gente pensar aqui junto, avaliar aqui junto, estudar aqui junto. Escreva, se possível, use papel, caneta. Aonde está o seu olhar físico? Aonde está? Eu tomei um tapa pra mim, já podia acabar agora já. Mas tem tanta coisa para falar. Porque, rapidinho, amor, não adianta a gente ter dentro da gente uma coisa linda dentro da gente, às vezes, só que o nosso olhar físico tá contaminado. Né? Então não é o problema, não é o que o Bruno tá falando, o problema não é o vício. Não é a mulher, não é o homem, não é a comida, não é a bebida, não é a pornografia, o problema é o seu olhar. Mas já vi, a gente já vai falar, é isso, e vício é só um exemplo, e a gente vai falar um pouquinho de vício aqui, porque a maioria das pessoas, todos nós temos algum tipo de vício, tá? Algum tipo de vício a gente tem. Só que tá na hora da gente quebrar e queimar essa ponte e olhar para onde a gente recebe o verdadeiro alimento. Mas de fato, os olhos, de acordo com a Bíblia, eu aprendi isso hoje. Deus falou comigo isso hoje. Na verdade, ele já tinha falado isso aqui lá em Campo Jordão. Não sei se você lembra dessa passagem. Eu falei pra você falou, nossa, que lindo. Mas ele voltou a falar aqui no dia de hoje, lá na fogueirinha. Então, o que acontece? Os olhos na Bíblia é uma via de alimentação. E essa via de alimentação, ela vai nutrir, sabe o quê? Não é o nosso corpo físico, é a nossa fé. A nossa alma, né? É a fé. A alma é consequência, é a fé. Entende isso? Onde eu olho alimenta a minha fé. Veja, se você olhar para o tempo todo eu estou olhando a quantidade de mortos, vai subir. O tempo todo eu estou olhando as previsões que os homens estão fazendo, que daqui 3 dias 10 mil vão morrer, daqui 1 semana, 2 semanas 20 mil vai morrer, daqui não sei quanto 50 mil vai morrer. Como que fica a minha fé? Eu estou me alimentando disso de forma comportamental, física. Todos os dias eu olho isso. Como que vai ficar a minha fé? No chão, olha para um gráfico, status 0. Nunca vai para o 100, nunca vai para os 10, nunca vai para o 2%, nem para os 50%, muito menos no 100. Vai ficar no 0. Por quê? Porque isso verdadeiramente não alimenta a nossa fé. Eu olhar para a desgraça não alimenta a nossa fé. Eu acredito que todo mundo concorde com isso. Agora, muitas vezes a gente está olhando fisicamente para isso, achando que é bom, claro, achando que é o certo olhar, né? E a gente não está aqui para falar o que é certo, não. A gente está aqui só para falar a verdade, que está escrita há 2020 anos. Não é a verdade do Bruno nem da Bruna. Mas entenda, tudo que você está olhando, principalmente as coisas que estão fora do seu controle, será que faz sentido verdadeiramente a gente olhar para isso? Se eu ficar o tempo todo olhando para as mortes, eu vou resolver as mortes? Eu tô lá no campo Eu sou médico e tô na linha de frente? Não. Eu sou enfermeiro? Não. Eu sou auxiliar de enfermeiro? Não. Por que eu vou ficar olhando o tempo todo para isso? Nossa. Eu tenho que olhar fisicamente para aquilo que está no meu controle e, acima de tudo, olhar para onde Deus quer que você olhe. Porque através disso, Ele vai te usar para talvez, ou certamente, minimizar o que está acontecendo lá fora. Por exemplo, esse devocional. É como eu e a Bruna conseguimos ajudar vocês que estão aí. É como eu e a Bruna conseguimos ajudar a humanidade nesse momento. A gente, principalmente. Com certeza, porque a gente começa em nós. Não adianta nada eu ensinar algo que eu não vivo. Não adianta nada eu ensinar algo... Não existe transbordo se você não encher seu copo. Primeiro você precisa encher, depois que você enche, aí você transborda de forma natural. Sempre natural. Se está forçado, significa que você não está cheio do copo. Então, eu entendo o seguinte aqui, ó. Faz sentido isso que eu tô falando pra você, pra você? Nossa, eles estão... que eu falo que eles estão lendo aqui? A Ricelli falou que agora, nesse momento, 2 exemplos só. Eles escolheram olhar pra você. Olha que lindo, né? Olhar pra essa live, olhar pra devocional. É uma escolha consciente e guiada por Deus. Isso, mas aí deixa uma pausa. Mas o que eu quero dizer? Quem foi que disse isso daí? A Ricelli. Ricelli, é o seguinte. Que bom. Porém, agora eu vou convidar você, de forma muito gentil, com muito amor, que o seu foco, os seus olhos, sem você saber talvez, não está no Bruno na Bruna. Já está em Jesus. Já está no Deus Pai. É ali que você está olhando, não é no Bruno na Bruna. Eu entendo o que você falou, tá? Eu entendi o que você falou. Mas verbalize isso para você, porque isso tem um poder muito forte. É uma forma da gente reconhecer o Pai que está nos céus. A gente aqui é só um instrumento, é só um canal. Deus também quer fazer isso na sua vida. Você também é um instrumento.
você também é um canal. Então, 2 exemplos, amor, que não dá pra deixar rapidinho. Ó, o Daniel Nakamura. Quando estava acamado, consumi amor. Me tirou a ansiedade, o foco na dor e nos problemas. E a sua irmã, Milena. Quando decidi cuidar da minha saúde, eu parei de seguir Insta de receita e modelos plus size. E comecei a seguir coisas que me ajudem e pessoas na qual hoje eu me inspiro. é isso. Então, quando você tá olhando pro Instagram o dia inteiro dessa forma, as consequências são negativas. Agora você tá olhando fisicamente para outro lugar. E é sobre isso que Deus está falando nos nossos corações. Cara, o Naka, o testemunho do Naka, ontem eu escutei ele completo, eu liguei para ele, nós falamos por telefone o que Jesus já fez, está fazendo e que ainda vai fazer na sua vida, Naka, é surreal. E eu sei que você já sabe disso, mas eu não posso deixar de falar. E é só Jesus mesmo fazer o que ele está fazendo. Não é nenhum médico, não é nenhum homem, não é ninguém que já foi e já voltou, nem nada disso. É quem está fazendo na sua vida, é Jesus. Maravilhoso. Ei, então ontem quase que eu dei estrela com o Naka. Ô Naka, vambora, mano, vamos dar essa estrela aí que sua perna vai aguentar. A gente vai fazer um campeonato de estrela, gente, quando a gente puder se encontrar. Vai ficar todo mundo dando estrela, assim, num lugar enorme. Isso, então como se fosse num desenho, é assim, os olhos, primeiro eu olho fisicamente, depois disso gera resultado, gera comportamento, beleza? Então, quando a gente fala de, tem uma passagem na Bíblia, eu acho que é Provérbios, se alguém souber aí, me fala aí, Provérbios eu acho. Fala assim, a boca tá cheia, a boca fala o que o coração tá cheio. Já ouviu isso? Já. A boca fala o que o coração tá cheio. Aí sabe o que o Espírito Santo falou comigo hoje? Na verdade é o seguinte, os olhos falam o que o coração tá cheio. Porque antes de eu falar alguma coisa, eu olhei. Eu olho, eu me alimento através do meu olhar físico. Então a boca fala o que os olhos tá cheio, é isso? Não. Existe um livro na Bíblia que fala, eu acho que é Provérbios, que fala que a boca fala o que o coração tá cheio. Então se eu falo só desgraça, se eu tô aqui falando de uma forma mais agressiva e tal, o problema não tá no meu comportamento, o problema tá no meu coração. Porque o meu coração tá cheio de feridas. Só que Deus falou hoje comigo, o Espírito Santo falou assim, ei Bruno, na verdade é um passo antes, não é só a boca também não, viu? Não é a boca não. Porque antes de você falar alguma coisa, você olhou. Ah, tá. Então os olhos falam o que o coração tá cheio. Os olhos falam o que o coração tá cheio. Então, vamos pegar o meu exemplo aqui, pornografia. Tem vários outros exemplos aqui de vocês, da Bruna e tal. Pra gente poder caminhar na palavra. Porque é a palavra que cura, é Jesus que cura, independente do problema. Quando eu estou viciado em pornografia, ninguém sabia disso durante muitos anos. Mas o meu olhar estava o tempo todo nisso. Certo? O meu olhar estava o tempo todo nisso. E aí isso representava o meu coração. O meu coração estava cheio do quê? De carência. Estava cheio de ferida. Estava cheio de dores. Que me fazia olhar para depois gerar um comportamento de fazer. Mas primeiro é o olhar. E quando a gente blinda o olhar físico, eu tenho uma grande chance de resolver todo o resto. E aí quando a gente olha pro olhar certo, pro lugar certo, pro alvo certo, que é Jesus, você acha mesmo que não tem como a gente mudar o nosso comportamento? Eu acho que durante muito tempo eu questionei isso. Por exemplo, da pornografia e vários outros vícios, mas é um pouco incoerente da minha parte. A partir do momento que eu conheço, e por isso que nós estamos convidando a vocês a estudarem a história de Jesus, quando a gente entende essa história, quando a gente estuda, quando eu sinto o amor dessa história por mim, como eu me encaixo, como que eu vou conseguir ter fé de que Jesus, o alvo, não vai resolver o meu problema? Ele venceu o maior problema do mundo, que é a morte. Todos os problemas que nós temos aqui no mundo é porque no final de tudo cai na morte. E Jesus venceu a morte, ele venceu o mundo. Ele falou assim, eu venci o mundo. Por que ele falou eu venci o mundo? Porque ele venceu a morte. E como que eu não vou resolver o problema se eu decido, fisicamente, escolho a olhar para Jesus? É o que nós estamos fazendo aqui todo dia. Nós estamos olhando para Cristo, olhando para Jesus. E é somente Ele que pode resolver grandes partes dos seus problemas, ou todos. Eu ouso dizer que é somente Ele que resolve. Através dele, Ele conecta pessoas, lugares, mas é tudo consequência. Mas a fonte é Ele. A fonte é Ele. E a gente só consegue encher nosso copo da fonte. É a fonte que não seca. É o copo que nunca vai... Se a fonte não seca, meu copo nunca vai parar de se encher. E aí, quando ele enche, ele transborda. É isso.
Então, faz sentido isso pra vocês? Então, quando a gente fala assim, Bruno, eu converso com muitas pessoas hoje, eu já fui esse cara vítima, Bruno, eu não consigo, Deus, eu não consigo, Deus, eu não consigo. Toda vez que eu falo isso, Deus me dá cada tapa na cara com amor. Deus é Deus de amor. Deus não é um Deus que vai colocar uma arma na nossa cabeça nunca. Deus é Pai. Ele é gentil. Ele tá assim, ó, vem Bruno e Bruna. Vem todo mundo que tá nesse devocional. Vem, que eu vou ensinar vocês a olhar fisicamente pro alvo, a olhar pra mim. Vem conhecer o avião de perto. Você vê o tamanho do avião, que nós falamos aqui no início da live, no início do devocional. Vem olhar o avião de perto. Não olhe ele mais distante. Então, quando a gente decide a olhar para esse cara, e aí o que acontece? Um pouco antes dele falar isso, só um minutinho aqui. Um pouco antes, depois você estuda lá no capítulo 5, esse capítulo na Bíblia, tá? O capítulo 5 e o capítulo 6, o que aconteceu aqui? O 7 também. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus foi o momento onde Jesus subiu no monte e começou a falar um monte de coisa. Na verdade, ele começou a direcionar o povo em vários assuntos. O primeiro devocional nosso foi sobre a ansiedade e preocupação, foi quando ele falou isso. No mesmo dia, ele falou sobre esse olhar. No mesmo dia, ele falou sobre adultério, ele falou sobre vícios, ele falou sobre tudo. A Bíblia é bem legal porque ela é separada aqui por assuntos. Separadinho já, mastigado pra gente poder ler de uma forma espiritual. Ou seja, não é o meu racional que entende, quem entende é o Espírito que habita em mim. Desde que eu creia em Jesus, é só isso. E aí, um pouco antes, quando Jesus estava falando sobre adultério, ele fala assim, se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque e jogue fora. Mateus capítulo 5, versículo 29. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. E aí isso linka com o que nós estamos falando, porque aqui está falando de olho também. Quando a gente lê de uma forma racional, a gente sente até medo, né? Como assim eu vou arrancar meu olho e vou jogar ele fora? Mas é legal que ele complementa aqui, ó. Amor. Fala. Porque é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Então, quando eu leio de um olhar racional isso, como assim, mano? Eu vou arrancar meu olho e vou jogar ele fora? Quem consegue fazer isso? Ninguém. Sabe o que Jesus está falando aqui? Então, o que é isso? Sabe o que ele está falando aqui? Ei, você não consegue sozinho. Para você resolver o problema do seu olhar físico, você precisa vir até mim. Eu consigo. Porque se eu arranco meu olho aqui, o que vai acontecer? Eu vou sofrer. Eu mesmo vou provocar um sofrimento. Jogar meu olho para fora. E aí Jesus falou no meu coração, ei, eu já sofri tudo por você. Não sofra mais. Você não precisa sofrer mais. Vem em mim, vem que eu tô de sorriso aberto e vou fazer tudo novo na sua vida. Eu vou fazer tudo novo, Jesus está falando. Não carregue mais essa cruz, eu carrego para você, mas cola na videira. Cola em mim. Videira é Jesus. É só a gente colar nela, ó. E o agricultor cuida de tudo, que é o Pai. Vamos aprender sobre esse Jesus. Então é isso que ele falou nos nossos corações. Quando ele fala sobre o nosso problema está no olhar físico, é o start para vários problemas da nossa vida, né? Que gera muito problema pessoal e familiar. Se resolve quando a gente olha para Jesus, entende sobre a história de Jesus, e aí Jesus fala assim, eu já sofri tudo, não sofra mais. Foi dessa forma que eu resolvi, né? Ele resolveu na minha vida a pornografia. Quando eu entendi que a pornografia era muito mais do que um vício. Era um vazio, né? Então, a gente precisa parar de dar desculpa, de falar assim, eu não consigo. E é verdade, muitas coisas a gente não vai conseguir. Mas quando a gente olha para Jesus, Ele conseguiu tudo. Por isso que a gente fala aqui no devocional, Jesus é suficiente. A gente fala Jesus é suficiente por conta disso, porque Ele já fez tudo. Ele já sofreu por nós. Escolha, Bruno, a olhar para quem? Para mim.
Vem em mim, cola na videira. Você vai ver o que vai acontecer com o seu sofrimento. Você vai ver como vai ficar o seu olhar. Sabe por que isso, gente? Porque dentro de nós existe o Espírito Santo. É como se fosse uma pessoa. Quando a gente crer em Jesus, quando a gente estuda sobre Ele e aprende a essa fé, o Espírito Santo habita em nós. Ele habita em nós. E Ele é como uma pessoa aqui na Terra que guia a gente. É meio que falando assim, Bruno, é como se fosse um Waze, vai. Ô Bruno, vira à direita, vira à esquerda, vai reto. Ih, Bruno, você virou errado à esquerda, volta aqui, volta tudo, vem pra direita. Sabe? É o Espírito Santo que corrige o nosso olhar. Quando a gente acha que é a gente que vai resolver, não é sustentável. É o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É Deus, como diz o Ivanildo, meu amigo lá na piscina. É Deus só. E aí o problema às vezes está no só. Porque Deus é tudo. Ele não é só. Ele é tudo. Então Ele está convidando você aqui hoje. Cola em mim, cola aqui na videira, que eu vou dar fruta através de você. Cola aqui na videira que eu vou arrancar essa tristeza de você. Cola aqui, você não vai conseguir nem explicar como que saiu essa tristeza. Você não vai nem conseguir explicar como que veio essa sabedoria para resolver um problema financeiro. Você não vai nem conseguir explicar como veio essa sabedoria para resolver seu casamento, para resolver sua relação com seu filho, com seu pai. E nós temos que dar risada e dar estrela, porque a solução, o controle está nele. E isso não é um heroísmo, isso é um amor de pai com filho. Isso não é um fanatismo, isso é um amor de pai com filho. Fanatismo é como eu era com o Corinthians lá, que eu era do Corinthians o tempo todo. Só falava Corinthians, até 2009, quando ele perdeu do Flamengo da Libertadores. Nunca mais fui fanático. Mas não é sobre fanático. Fanático é com as coisas aqui na terra, tá tudo certo, adoro futebol. Mas com Deus não é fanatismo, com Jesus não é fanatismo. É só o amor de pai com filho, é o amor do filho pro pai. É o filho decidindo escolher viver com o pai. E o pai tá na frente da casa. Como a gente já leu um dia na história do filho que perdido, com o filho que decidiu pegar tudo do pai e vazar. E aí ele perde tudo, vai viver com os porcos e tal, e ele fala, eu vou voltar para casa do meu pai, que lá eu tenho coisa melhor. Quando ele volta para casa do pai, aonde está o pai? Na frente da casa, já esperando o filho, de sorriso aberto, fazendo uma festa pronta, com roupa nova, com sandália nova, aqui ó, vem comigo, me prioriza, escolha estar comigo. Esse é o verdadeiro amor de pai para filho e de filho para pai. Então eu queria que você fizesse essa avaliação. Aonde, se você puder escrever melhor ainda, aonde você olha durante o seu dia? Aonde está o seu olhar físico ao longo do seu dia? Anota. Tá no Instagram, tá na vida dos outros, tá nos defeitos da minha esposa, está nas notícias, na quantidade de mortos e nos mortos que ainda vão morrer. Sendo que quem controla é Deus, não é nós. Você sabe que... Entende? Aonde está o seu olhar? A primeira coisa que me gerou, uma das grandes coisas que me gerou um start para parar de fumar, foi quando alguém me fez essa pergunta: quanto tempo você gasta fumando do seu dia? Eu falei, cara... E aí quando eu trouxe essa... Porque é um choque, né, que a gente toma com essa pergunta que o Bruno fez. Pra onde está o seu olhar? Se você for ver, cara, tem coisas que a gente passa muito tempo do nosso dia fazendo e realmente é um desperdício. E a gente arruma uma desculpa muito fácil, naturalmente, como carne. Porque quando eu decido olhar, por exemplo, o número de mortos, ou para olhar só para a notícia, as notícias ruins que estão só degringolando política, economia, algo que está fora do meu controle, eu, Bruno, não consigo resolver isso. Consigo fazer isso aqui com vocês. Por enquanto, hoje é isso. Se Deus vai mandar para outro lugar, não sei. Só me preocupo com aqui e com agora, com hoje. É isso que Jesus nos ensina. Então, mas eu tenho desculpa, eu falo, não, mas eu estou olhando para a política, para a economia, que eu preciso saber, eu sou um cidadão, É claro que a gente precisa saber, mas se eu passo o tempo todo olhando para isso fisicamente, como que ficam meus comportamentos? E quando eu olho fisicamente para desgraça, por exemplo, revela o nosso coração. E não é que seu coração é uma desgraça, longe disso, mas o seu coração está ferido. Que Deus está assim, né? Ei, vem que eu vou te dar um coração novo. Vem que eu vou te ensinar que o seu coração é feito de barro e que ele quebra. Mas quando quebrar e você estiver colado em mim na videira, cola na videira, sabe o que Jesus vai falar? Eu vou fazer um coração novo. O Pai, lá que estás no céu, é um oleiro. Ele é um oleiro, assim como um agricultor. Ele cuida, ele adora fazer barro novo. Sacou? É isso, tá? Então hoje é uma oportunidade para você realmente avaliar
e olhar para Jesus. A gente vai fazer uma oração no final para Ele te ajudar, para Deus te ajudar a mudar esse olhar físico, tá? Quando a gente acha que a gente vai mudar esse olhar físico na força do braço, já caiu. Tire seus olhos daquilo que te aprisiona. Minha sogra é sábia, né? Tire seus olhos daquilo que te aprisiona. Nossa, eu vou até anotar essa frase, sogra. Me manda depois por escrito no WhatsApp. Exatamente. Maravilhoso. Amém, mãe. E é sobre essa prisão, é prisão, né, que ela falou? É sobre essa prisão que nós estamos falando aqui. Essa prisão remete a uma escravidão. Então, como um fluxo, tá? O nosso olhar físico, seta, tem que estar onde? Convite, na verdade. Tem que estar, não, você não tem que ir nada. Você não deve nada, você não deve fazer nada. O nosso convite aqui, que Deus está fazendo nos nossos corações, porque está escrito há 2020 anos, olha para a palavra de Deus. E todos vocês que estão priorizando olhar para a palavra de Deus aqui nesse devocional, saiba que você está no caminho. E não é o Bruno que está dizendo, nem a Bruna, é o próprio Deus vivo. É o Deus que vive que está dizendo isso. É Ele que diz, não é? Olha o que a Maria escreveu, gente do céu. Eu fico olhando comidas gordurosas como uma tortura que não posso comer porque quero emagrecer. Eu nunca reparei que isso me faz mal. Esse é o ponto. A gente às vezes acha... Nossa, Bru, isso que você trouxe que Deus falou que é muito forte. Porque às vezes a gente acha que é só um problema que tá na nossa infância, que tá dentro do nosso coração, que é só um sentimento. Mas é uma coisa muito concreta, é o olhar, é pra onde você tá olhando, cara. Se você quer emagrecer... Eu lembro quando minha irmã fez a bariátrica, na semana, Bru, da bariátrica, na primeira semana eu fiquei lá com ela todo dia só olhava receita de doce. E eu falei, nega, você tá... né? Tá errado isso. E o que vai fazer ela parar de olhar pra receita de doce? Ela Deus. Não tem como eu falar assim, ó, eu percebi isso na minha história, tá? Eu só posso falar o que Deus fez na minha vida, só isso. E o que tá escrito, né? E eu acredito nisso, demais. Ninguém vai tirar nunca essa fé de mim. Olha, a única coisa que não tira é a sua fé, viu? Seu conhecimento e sua fé, mas o conhecimento vem da fé. Ninguém vai nunca tirar isso de você. Agora, uma vez adquirido, acabou. Quando eu sofro olhando para receitas gordurosas, é isso, né? Quando eu decido, não, eu vou acordar todos os dias, eu não vou olhar mais, eu vou olhar pra cá. Eu não vou olhar mais pra cá, eu vou olhar pra cá. Eu não vou olhar mais pra cá, eu vou olhar pra cá. Quando eu decido fazer isso, não, meu braço já caiu. Não sustenta. Tem que pedir, tem que entregar pra Deus. O convite é entregar, mas não é um entregar onde eu vou ficar quieto, parado no sofá, de boa assistindo Netflix. Não, porque quando Deus fala assim, vem filho, vem que eu vou te ensinar. A gente se abraça com o Pai. O Pai abraça. E a força que tem um abraço do Pai, uma força de proteção e de amor acima de tudo, te coloca em movimento, te coloca uma fé que excede qualquer entendimento, te coloca uma fé que vai pulsar como se fosse um sangue, uma veia, pulsando em você e faz você querer dar estrela e faz você querer sair e resolver os problemas que tem para resolver. Mas com alegria, assim como Paulo nos ensinou, é com alegria. Alegria é aonde? Não é em mim, não. Não é o Bruno que às vezes fala uns negócios doidos aqui, não tem nada a ver com o Bruno. É a alegria de ver um pai que decidiu descer na terra, se fazer carne e morrer por nós. E melhor, venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele vence qualquer problema. Basta a gente o quê? Acreditar. Fé. Colar na videira, é só a fé. Cara, a fé é a solução pra qualquer coisa, na minha visão. É qualquer coisa. Nossa, posso falar o que eu imaginei? Uma videira. Eu imaginei vai fazer um devocional. Eu imaginei uma videira, uma árvore, e a gente dando tipo 5 estrelas e pá, colar na videira. Exato. É isso. Isso é muito visual, vai dando gente. Estrela e cola, né? Como se fosse aqueles... Sabe aqueles bonecos que você taca, ele vai dando estrela, pá, cola. Gente, pra gente poder terminar, duas coisas. E pra gente orar aqui, olha. Agora eu vou fazer outra pergunta. Que Deus fez pra mim, e aí... Agora eu vou fazer, ó. Como Jesus te olha? Não precisa responder. Escreve aí de teclado. Como Jesus te olha? Sinta isso. Gente, eu não posso deixar de falar aqui o que... Olha só. Que nem o meu antigo... Olha só. Ô filho, olha só. Deixa eu te falar um negócio aqui.
Meu primeiro chefe falava assim: Bruno, olha só, carioca, o que nós estamos vivendo aqui hoje, 2020, dia 30/4, é exatamente o que foi vivido, olhando para a história, antes de Jesus, lá em Moisés, lá no início da constituição do povo escolhido por Deus para onde Jesus ia nascer, o povo de Israel, os hebreus, lá atrás. Entenda uma coisa, agora por favor, se você puder inclusive não escrever mais nada aqui e abrir verdadeiramente seu coração, mais ainda, ouça aqui, não é o Bruno que tá falando. Olha, há muitos anos atrás, existia um povo que sofreu numa escravidão durante 400 anos. E que no início esse povo tinha um olhar para um alvo, um olhar para o Deus que está nos céus. Ou seja, eles se alimentavam nessa via que é um verdadeiro alimento, que é a fé. Mas com o passar do tempo, foram 400 anos, é natural que esse povo esqueceu esse Deus que está no céu. Esqueceu esse Deus. Nessa época eles nem chamavam Deus de Pai, chamavam Deus de Senhor apenas. E aí foram 400 anos. E aí teve uma pessoa que foi levantada por Deus, que era a família de Moisés. Moisés nem sabia disso. A família de Moisés falou assim: nós vamos agora voltar à essência. Nós decidimos voltar a orar a Deus, a clamar a Deus um socorro. Porque há 400 anos era falado que em algum momento ia vir um libertador para tirar esse povo da escravidão. Mas esse povo vivia na escravidão no Egito, faraó, exército, arma, porrada. Para o homem era impossível esse povo sair. Eram mais de 2 milhões de pessoas para sair, babei tudo aqui, para sair da escravidão. 2 milhões de pessoas, no mínimo, era mais até. Um pouco mais, sei lá. Era milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Como que ia conseguir sair? Fala pra mim. Sai todo mundo ao mesmo tempo ainda. Como que eu vou resolver o coronavírus? Como que eu vou resolver esse vício? Como que eu vou resolver essa tristeza? Como? Entra no Google e digita como no YouTube. Como? As maiores perguntas que o ser humano faz é como? Minha esposa fala isso direto. Mas porque é só você ver isso daí. E aí Deus tá lá em cima com um sorriso aberto. Ei! Não é você, sou eu, não é sobre você, é sobre mim. E quando você entende sobre mim, você começa a viver algo que eu quero te dar. Você se encaixa no eu. Sabe? Quando você escuta às vezes o eu divino, o eu é o Deus vivo, é o Deus Pai. E aí, esse povo decidiu ir pro Pai. Orar. Pai, clamo a você, resolva. Não somos nós entendemos isso hoje. E aí Deus escolheu Moisés para fazer isso. E tirou o povo da escravidão. E hoje nós vivemos a mesma coisa. Quantas escravidões, mas não física, algumas até física, infelizmente. Mas a maior escravidão do mundo hoje, 2020, é a escravidão emocional. E Deus está doidinho para tirar a gente dessa escravidão emocional. E vou te falar, nós também iremos receber um libertador, assim como o povo era ansioso para receber um libertador. Hoje nós também somos ansiosos, eu sou ansioso, a Bruna também está ansiosa para ver esse libertador de novo, tirar a gente aqui dessa terra e levar para um lugar. Sabe que lugar que é esse? O reino dos céus. Jesus só falava sobre isso, sobre o reino. Eu preciso terminar. Falta 1 minuto. O que nós vamos fazer? Escutem a música Jesus Me Achou. Eu não terminei. Tá, eu vou... Você não terminou? A gente não orou. E eu não terminei o que eu tava falando aqui. Mas tudo bem, se a gente decidir terminar, terminar. Então eu vou não terminou. Eu vou sair e a gente volta rapidinho pro Bruno fechar, tá bom?